A graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, que nos protege de todo mal. Vou fazer uma leitura aqui de um livro, o Evangelho Reunido, os 4 Evangelhos reunidos em um só. Eu abri aqui na página 280, que fala sobre a parábola da figueira infrutífera. Vamos fazer a leitura. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não o achou. Disse então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite esterco, e no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Está lá em Lucas, no capítulo 13, de versículos 6 a 9. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem é Deus, a vinha é o mundo, a figueira é Israel. Lá em Oséias, no capítulo 9, versículo 10, Joel, capítulo 1, versículo 7. Deus plantou a figueira para que desse fruto às nações incircuncisas, a fim de abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Eis que há 3 anos, na Torá, há uma regra dada por Deus que fala das árvores frutíferas. Parecia que Deus estava apenas dando dicas de agricultura, quando na verdade falava de algo bem mais profundo. O texto a seguir foi escrito 14 séculos antes de Cristo e está diretamente relacionado à parábola da figueira infrutífera. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado toda a qualidade de árvores para delas comerdes, tereis o seu fruto como incircunciso. Por 3 anos eles vos será como incircunciso. Dele não se comerá. No 4º ano, porém, todo o seu fruto será santo, para oferta de louvor ao Senhor. E a partir do 5º ano comereis o seu fruto, para que elas vos aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 23 a 25. Os 3 anos representam os 3 anos do ministério de Jesus, em que ele percorreu toda a nação, para que a figueira reconhecesse a sua incircuncisão de coração e produzisse frutos dignos de arrependimento. Para que ocupa ela a terra inutilmente? A figueira isolou-se na sua eleição e tornou-se estéril para a humanidade. A parábola da figueira infrutífera também se aplica a qualquer pessoa que não esteja dando fruto para Deus. Lá em Mateus, versículo 25, 14 e 30, João 15, 8. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, escreveu: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Em Tiago, capítulo 5, versículos 7, 8. Respondeu-lhe ele: o viticultor, que é o Senhor Jesus, que intercede em favor da figueira para que ela não seja cortada. Este ano ainda cavando e adubando em derredor, refere-se à pregação aos judeus nas cidades e nações em derredor, feita pelos apóstolos em nome de Jesus, para que a figueira produzisse o fruto santo para a oferta de louvor ao Senhor.
Levíticos capítulo 19, versículo 24. Porém, mesmo em derredor, a figueira insistia em permanecer estéril. Em qualquer cidade ou país onde existisse uma sinagoga, os líderes se levantavam contra os que anunciavam Jesus como Messias. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Por isso a figueira foi cortada. Mas Deus não arrancou suas raízes e tem um futuro glorioso e frutífero para a figueira. Dias virão em que Jacó lançará raízes. Israel florescerá e brotará, e eles encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu-os o Senhor como feriu aos que os feriram? Ou eles os matou assim como matou aos que por eles foram mortos? Com medida contendeste com eles, quando os rejeitaste. Ele a removeu com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será dono todo o fruto da remoção do seu pecado. Isaías, capítulo 27, versículos 6 a 9. E também, pois o restante da casa de Judá, que sobreviveu, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparam. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em Isaías capítulo 37, versículo 31 e 32. Então, no entendimento de que a palavra de Deus, ela nos dá essa oportunidade de renascer. Como a planta foi cortada, as raízes permaneceram, receberam os nutrientes para uma nova planta. Assim também aquele que está perdido, que está distante, decaídos da graça de Cristo, recebe os nutrientes, a palavra de Deus em verdade. E assim darás bons frutos. Uma árvore boa dá bons frutos. A árvore má não dá bons frutos. Então veja que do ensinamento de Jesus Cristo é para que possamos nos aperfeiçoar, aprimorar nosso conhecimento na verdade. A palavra de Deus, ela nos ensina. Por isso devemos ser zelosos, cuidadosos com o entendimento da palavra de Deus, na unção, na escrita, porque muitos fazem a leitura da palavra de Deus de forma literal. O que diz as Escrituras? Então vai pela letra. E assim como diz, a letra mata. Devemos ter a unção do Espírito Santo para o entendimento, para tornarmos árvores que dê bons frutos. Então, nesta leitura de hoje, a entender que nós precisamos adubar, que é a palavra de Deus, para que possamos produzir e agradar a Deus nesta possibilidade de crescer espiritualmente. Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.